Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Anderson da ASTV, diretamente do Nordeste, Porto de Galinhas. Também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está top demais, porque nós temos aqui um escritor que tem um olhar principalmente para as crianças, aquele olhar lúdico de grandes ensinamentos. Livro Brasil, muito prazer em tê-lo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Tá? Agradecimentos aí para Rosemary Cruz, que acabou trazendo... nossa amiga Rose. Obrigado, Rose. Perfeito. Conta um pouquinho, Ivo, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, como nasceu a ideia de você se tornar escritor. Boa pergunta. Eu sou nordestino, sou cria de uma cidade do interiorzinho do Nordeste, Zona da Mata, a cidade que é do cavalo marinho, ou seja, a cultura para mim ela vem desde berço, que a gente aprende desde cedo a questão da cultura. Gosto de literatura, sempre gostei, e a questão de surgir a ideia de escrever livro, começar a escrever para criança, foi mais um desafio, sabe? Chega um momento que a gente quer colocar algumas ideias para fora, quer se testar e tudo mais, e foi mais ou menos isso. Eu resolvi me testar enquanto escritor e para a literatura infantil. Qual é o nome da cidade? Condado Pernambuco, a cidade do cavalo marinho. Já tem estátua sua lá? Ainda não? Ó, Condado, boa ideia, uma estátua minha, mas não vai dar muito certo não. Mas com corpo de cavalo marinho. Com corpo de cavalo marinho, que eu gosto dessa história de, sabe, dessas coisinhas de lenda, então cavalo marinho. Legal. Tanto que meus livros eles trazem muito essa história, essa conversa do homem com cabeça de bicho, né? Por causa da literatura africana e tudo mais. Certo. Então seria interessante minha estátua com corpo de cavalo marinho, vai dar certo. Então, isso é legal, viu? Aquele do Teseu e Minotauro, você fez de algo então, também? vai ser interessante isso daí, gostei da ideia. Quem sabe a ideia para o próximo livro? Então, Tá vendo? como você estava explicando, como que surgiu o teu primeiro livro? Meu primeiro livro, no reino de Salaidá, que na realidade é uma junção dos nomes de Sandor, Laertes e Damião. É um rei com os 2 filhos e ele é baseado na literatura africana, né? A minha escrita, a minha narrativa, ela é sempre baseada na literatura africana. E esse daí especificamente é baseado na literatura Corrida para Ser Rei. Tá. Então assim... Por que esse lado africano? Você gostava do filme Tarzan? Você gostava do Mogli, Menino Lobo? É porque eu acho que é uma cultura que tem muito para ensinar para a gente, sabe? Assim, eu acho que é a base da nossa cultura brasileira, ela vem da África, tem muita coisa para ensinar, seja ela na religião, seja ela na literatura, seja ela na comida, seja em todos os segmentos a questão africana, a cultura africana está ligada à cultura brasileira. E principalmente na questão da literatura, que é extremamente rica. E as lendas africanas são extremamente ricas, tem muitos ensinamentos. Essa Corrida para Ser Rei é bem interessante. Então assim, eu gosto dessa escrita, eu gosto dessa narrativa, a minha religião me leva para isso também, então é o que eu gosto de fazer, é o que me inspira, sabe? A minha escrita, a minha narrativa vai geralmente para isso. Quando não vai para a lenda africana, para o caminho africano, vai para cordel. E que se a gente for estudar mais a fundo, ver raízes, ver as ramificações e tudo mais, acaba sendo quase a mesma coisa. Então, sabe, sempre tem um pezinho aqui ou ali. Muito legal. E é isso que a gente faz, eu gosto dessa escrita. Eu gostei do que você falou, porque eu já fui algumas vezes para Angola e Lubito fazer projetos lá, o Grupo Sonangol, que é a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. Eles trabalham também para a MS Telecom, que é a empresa de telecomunicações lá. Gostei muito de lá e eu fiquei muito emocionado quando eu fui naquela igrejinha antiga, da onde saíram os navios negreiros para o Brasil. A gente é muito rico, assim, eu acho que falta mais, sabe, o brasileiro explorar essa cultura, entendeu? Porque no final das contas também é nossa cultura.
Sim. Cada base da nossa cultura também vem daí. Então eu procuro fazer muito isso. Eu trago nos meus personagens que eles têm a cabeça de homem, a cabeça de bicho com o corpo de homem, que é uma característica muito forte da literatura africana, principalmente Egito e tudo mais. Então assim, eu gosto muito dessa brincadeira, sabe? E sempre tem um porquê. E desse livro daí a gente tem segmentos. Eles têm, cada personagem tem o seu próprio livro, a ideia é essa. O segundo livro, que é o Rei Damião, que é a continuação desse daqui. Quem é que ilustrou o teu livro? O meu livro, assim, esses dois aqui são ilustrados pela Veridiana, uma menina que mora no sul, que eu tive a grata, sabe? Ela ainda mora no sul? Mora, eu gostaria de entrevistá-la, nem que for online. Pena que ela está longe. Mas assim, ela é maravilhosa porque assim, é muito interessante quando a gente vê a nossa ideia casando com a ideia do outro, entendeu? E desde o primeiro momento que a gente conversou, digo, meu livro é assim, minha ideia de personagens e tudo mais. E ela imediatamente captou a ideia, criou aqui o personagem, eu digo, é isso que eu quero para o meu livro em matéria de ilustração. Para esses dois, né? Ok. E esse daí é o segundo livro, esse aqui é o seu, tá autografado o seu. Então, assim, o casamento, esse aqui do Casamento do Rei Damião, na realidade, é a continuação desse daqui, é o primeiro livro de continuação desse, porque, assim, esse Rei Damião, ele tem os dois filhos, que é o Sandor e o Laertes, e ele sonha em deixar de ser rei para casar. O sonho dele é casar, e casar com uma plebeia, e para isso ele tem que deixar de ser rei. E aí é a linha de trabalho e tudo mais, a narrativa desse segundo livro, que esse sonho dele acaba se transformando num grande pesadelo na realidade. Então, mas para ver isso tem que ler os livros, porque um tem segmento do outro. Aí para o terceiro a gente já tem uma outra narrativa que é mais voltada também já partindo para a questão do cordel, que é o Rei de Cucurbita, que a gente vai lançar agora em setembro, se Deus quiser. Já está pronto, só falta ir para a gráfica, então assim a gente pretende lançar no final de setembro. Mas aí ele já vai para um outro segmento, que é a parte de literatura de cordel, o movimento armorial de Ariano Suassuna. Quando o livro ele tem essas pinceladas, porque a gente já pega um outro segmento. Então assim, os meus projetos eles têm esses segmentos. Para esse daqui tem esse primeiro livro, que é sempre baseado essa narrativa na literatura africana. Então ele tem esse daqui mais dois. Então vai ser esse segmento. Aí tem um projeto do terceiro que já vai mais para a linha de cordel, e tem mais dois outros que também já estão sendo em pesquisa também para a linha de cordel. E o terceiro ele vai mais pegando a questão do Ariano Suassuna, movimento armorial, e que já vai para cordel, que já é um pulo para o próximo quarto, que também já está em pesquisa. Ou seja, todo o meu trabalho de escrita ele tem sempre uma ligação uma com a outra, sabe? E vai enveredando, é como se fosse uma grande teia, e que tudo está ligado, interligado. O teu nome artístico surgiu de onde? Boa pergunta, porque assim, Josivaldo, só para a Polícia Federal, né, gente? Vamos ser sinceros. Então assim, é um nome nordestino que eu amo, não tenho nada a ver com isso, mas assim, para o meio artístico, assim, acho que não dava, assim, e há 30 anos a gente trabalhando com isso, trabalhando com teatro, aí surgiu por causa de teatro, que eu comecei fazendo um teatro com o pessoal do grupo Sátiros, fazendo Salão Salomé, e aí surgiu o Ivo, que são as funções do meu nome, Josivaldo, I-V-I-O. Então Ivo, saiu de Josivaldo. E Brasil, porque eu adoro o meu país, entendeu? Eu precisava de um sobrenome que não fosse o meu, digo, é meu país mesmo, pronto, acabou. E deu certo e está aí até hoje, entendeu? E o J, por causa de Josivaldo, por causa de um equilíbrio numerológico só. É que, de tanto se falar da África, eu pensei, por que não ficar Ivo África? Ivo África. Não, mas no final das contas, acaba tendo o pezinho de África, né? Então assim, então está tudo bem. Quem brasileiro tem sangue africano de qualquer forma, não adianta correr disso, independente disso. Então, assim, minha paixão pela literatura africana, então, independente do nome. Perfeito. O Brasil está nesse meio daí. Seus momentos de inspiração, quando são? Na hora que você vai dormir, na hora do banho, na hora viajando? Geralmente, para ter uma ideia, eu sou tão doido que assim, que eu durmo assim, na minha cabeceira ele tem uma caneta e um caderno. É muito bom. Eu acordo assim, não existe momento melhor do que a noite na hora que você acorda de supetão para ter uma ideia.
sabe com aquela coisa assim, você é muito doido, eu acordo, sabe aquela coisa, se eu escrever naquele momento já era, entendeu? Aí assim, eu sempre tenho do meu lado, porque assim, os melhores momentos que eu tenho de uma ideia, de um fiozinho condutor, no momento que eu acordo, sabe aquela coisa assim, aquela que acorda, é isso. E registro aquilo. A ideia do terceiro livro aconteceu assim, sabe, quando eu terminei que eu fiquei um ano, que assim, geralmente eu levo um ano, pesquisando tudo mais, de um ano para outro, para poder surgir a ideia mesmo do livro, para começar a pesquisa. E assim, quando eu terminei esse daí, a gente começou a trabalhar, eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? O meu terceiro livro tem que sair, e agora? Qual a ideia? Sabe, não vinha, de jeito nenhum. Aí do nada, dormindo, assim, quando eu acordo, o livro na cabeça. Que legal. Cara, sabe aquela intuição divina, aquela coisa assim? O livro na cabeça. Eu simplesmente sentei de madrugada, eu fui o condutor inteiro do livro, estava aí para desenvolver, foi um trabalho de um ano desenvolvendo, mas em cima daquilo dali. O quarto livro, a mesma coisa. Eu acabei de escrever o terceiro, aí sabe assim, na minha cabeça ela é muito doida, que ela funciona assim, acaba o meu que eu já pensando na ideia do outro. Terminei de escrever o terceiro, terminou de editar, terminou de vir o projeto gráfico dele, eu digo, tá, mas e agora? E o próximo? Sabe, coisa da minha cabeça, e o próximo? Aí surgiu a ideia, baseada na literatura de cordel, que ela tem mais de 60 anos, foi publicada há mais de 60 anos essa literatura de cordel, que é de um cara considerado príncipe do cordel do Nordeste, e surgiu dessa ideia daí, junto com a ideia de São Jorge, que é uma questão mais religiosa, que junta os dois, e juntou essa do quarto livro e já está lá anotado a ideia inteira. Eu nem lancei o terceiro e já comecei a pesquisa do quarto, mas porque já veio na cabeça, é isso que tem que ser feito, sabe? Muito legal. E é assim que surge. Legal. É que se você tivesse falado assim, olha, quando eu tomo um litro de whisky, não tomo mais. A gente ia buscar o patrocínio. O patrocínio de uísque, vai buscar, então tudo bem. Vou voltar a tomar, porque eu não posso nem passar perto de bebida alcoólica. Parei de beber, graças a Deus, vai fazer 10 anos, parei de fumar faz 5 anos, mas tudo porque eu sou obrigado, entendeu? Porque se eu pudesse ainda bebendo um pouquinho, fumando um pouquinho. Mas fui obrigado por causa de problemas de saúde, mas está tudo bem. Não posso reclamar. Isso, tem que dar risada. Não posso reclamar. E você, para projetos escolares, você quer participar de alguma coisa? A gente participa, porque assim, eu sou presidente de uma associação chamada Itaquerendo Folia, que ele nasceu de um bloco de carnaval, nasceu para ser um bloco de carnaval, mas aí se tornou algo muito maior, com várias ramificações. A gente é ponto de cultura, você tem certificado de CENTES, de entidade cultural pelo Estado de São Paulo, e a gente faz diversas atividades voltadas para a terceira idade e para a criança. E a gente faz o nosso Sarau do Folia Kids, baseado nesse primeiro livro daqui, que tem a contação de história em cima desse, que a gente faz para escolas, faz para os céus, faz para SEI, faz SEMEI. E para isso daqui a gente faz rodas de conversas também para escolas, conversando a respeito de literatura infantil. Então a gente trabalha com isso. E a nossa organização, além de ser ponto de cultura, ela é ser independente. Eu fiz as modificações para poder lançar os meus livros e os livros de alguns amigos meus que querem ser autores independentes. Então a gente está sempre se movimentando para alcançar vários segmentos. Principalmente criança, que é o que eu gosto de fazer também. Eu adoro trabalhar com criança. Perfeito. Eu gosto. E se você pensar, você falou que isso aqui é de 10 anos para cá? Primeiro livro? Livro não, livro é coisa de agora, livro é 6 anos, há 6 anos. Ok, então o Ivo de 10 anos atrás é diferente do Ivo de agora? 100% diferente. O Ivo de agora mais feliz. Muito mais feliz. O Ivo de agora ele não bebe, ele não fuma, tem mais consciência, ele consegue ser mais centrado, ele consegue ser mais feliz hoje. Eu não trocaria o Ivo de hoje pelo de 10 anos, de 20 anos, de forma nenhuma. Mesmo eu gosto dele agora. Não, eu gosto de ser mesmo. De jeito nenhum. Eu gosto do careca de agora, do velho de agora, do sexagenário de agora. Perfeito. Eu sou mais feliz agora.
Que bom. Muito mais feliz. E você quer deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Meus contatos vocês acham em qualquer rede social, @JIvoBrasil ou @Itaquerendofolia. Todas as nossas redes sociais. @JIvoBrasil. Venha nos brindar novamente quando saírem seus novos livros. Muitíssimo obrigado, Muito obrigado. Saindo próximo, estarei aqui para divulgar para vocês. E checa se a estátua foi feita também. A estátua eu vou mandar esse vídeo para o prefeito lá de Condado para ver se rola a ideia de fazer a estátua. Mas eu acho que o livro eles têm lá, a gente tem um trabalho lá com algumas escolas de infantil lá que eu faço a distribuição dos meus livros, que eles não, 50% deles não são vendidos. Eles são distribuídos em escolas públicas, em organizações, em bibliotecas comunitárias, que a gente faz a distribuição para projetos sociais. Então assim, lá já tem também, a gente tem um trabalhinho lá com algumas escolas que fazem distribuir lá. Parabéns. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante escritor, né? Ivo Brasil, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço.